Boa noite. Hoje é quinta-feira, a quinta-feira onde normalmente nós fazemos na igreja a ceia do Senhor. E hoje nós estamos, por causa da pandemia, cada família na sua casa. Agora o pastor Mário vai ler para nós o texto onde Deus explica e nos ensina como celebrar a Páscoa. Êxodo capítulo 12, a partir do verso 2, diz assim: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido, nem água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa. É a Páscoa do Senhor. Neste momento, nós vamos louvar ao Senhor com um hino que o Luciano e a Cíntia vão estar trazendo para nós lá da casa deles. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além
algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei, algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Depois deste hino maravilhoso, vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos nos alimentar com a palavra. Palavra para essa noite de quinta-feira, preparando-nos para a Páscoa, para a morte e ressurreição de Jesus. Nós vamos meditar sobre as últimas 7 frases de Jesus, que ele disse lá na cruz, qual é o seu significado para nós, para estes dias. A primeira frase de Jesus é Lucas capítulo 22, verso 34. Mas Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Primeira mensagem da Páscoa é perdão. Nós lembramos que nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de perdão. Páscoa nos lembra que o sacrifício de Jesus na cruz foi para perdão, remissão dos nossos pecados. E Jesus pratica esse na primeira frase, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, dando-nos acesso à presença do Pai, por causa do perdão. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele nos ensinou a orar na oração do Pai Nosso, dizendo: Pai, perdoa-nos assim como nós também perdoamos aos que nos têm ofendido, prejudicado. Então, está dentro do reino de Deus, e o reino de Deus começa com arrependimento e perdão. É a primeira frase. A segunda frase é Lucas 23, 43, diz: Eu lhe garanto, você estará comigo no paraíso. Jesus foi crucificado entre 2 malfeitores, e um deles não creu, ainda ridicularizou a situação de Jesus, mas o outro creu, e Jesus deu a ele uma promessa: hoje você estará comigo no paraíso. A Páscoa fala de redenção, de salvação. Nós celebramos a salvação, assim como Israel celebrava a Páscoa, a sua redenção do Egito. Nós celebramos a nossa redenção do estado pecaminoso. Estávamos separados de Deus, estávamos dominados por todo tipo de idolatria, de feitiçaria, de inimizade. Então, a Páscoa, ela é realmente a redenção. Nós celebramos. Ele disse para aquele malfeitor: hoje tu estarás comigo no paraíso. A terceira frase de Jesus está em João capítulo 19, 26 e 27. Quando Jesus viu a sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo disse: aí está a sua mãe. A terceira palavra de Jesus na cruz tem a ver com cuidado. Jesus viveu em família, nasceu em família e teve o cuidado com a sua família. Páscoa também tem a ver com o cuidado que nós devemos ter de uns para com os outros dentro do contexto da família. Primeiro, Deus é nosso Pai. Nós, ao recebermos a Cristo como Senhor e Salvador, entramos para a família de Deus, cuja a figura principal é Deus como Pai, nosso Criador, aquele que nos criou, aquele que nos ama e entregou o seu único Filho por amor a nós. Então, Jesus se preocupou com a sua mãe e pediu para João cuidar da sua mãe. Isso acontece ali. Então, a terceira frase de Jesus tem a ver com cuidado. Na Páscoa nós aprendemos a cuidar também melhor uns dos outros. A quarta frase está em Mateus 27, 46, diz: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani. Significa: meu Deus, por que me desamparaste? Uma
citação, né, do cântico do Salmo 22. Essa quarta frase diz respeito ao que somos adotados por Deus, somos aproximados de Deus. Muitas pessoas se sentem solitárias, abandonadas, rejeitadas pelos seus erros, pelas marcas, pelas falências da vida. E aqui Jesus passou por um tempo de solidão, porque ele estava carregando os pecados do mundo sobre ele, e naquele momento era o seu ministério que ele tinha que cruzar sozinho. A solidão, ela realmente mata e cansa. Lá em Gálatas 4, 6 e 7 diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nós ganhamos uma nova condição. Deus como Pai e nós como filhos nesta grande família. Deus se preocupa para que você não ande sozinho, mas viva em família. Na Páscoa, nós celebramos o pertencimento à família de Deus. A quinta frase está em João 19, 28, que diz: tenho sede. Parece uma frase simples, mas agora é uma esperança. Jesus sabia que a sede que sentia cumpria uma das profecias acerca do Messias. No Salmo 69, 21 diz: puseram fel na minha comida e para matar-me a sede deram-me vinagre. Nós entendemos que na cruz foi que Jesus foi à cruz porque ele escolheu estar ali. Nós, quando estamos ministrando sobre essas 7 frases de Jesus nessa noite de Páscoa, essa noite de celebração da vitória, do sacrifício do Cordeiro, nós estamos lembrando claramente que Jesus cumpriu a profecia. E ele convidou: vinham a mim todos vocês que têm fome e sede de Deus. A Bíblia diz que aqueles que recebessem a Cristo, quando o Espírito Santo de Deus se manifestasse em nós, João capítulo 7 diz: do seu interior fluirão rios de água viva, versos 38 e 39. Então Deus vem saciar a nossa sede. Ele passou essa sede e esta solidão para que nós não precisássemos mais passar sede de Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, que você tenha sede de fazer a vontade de Deus. Será bem-aventurado no reino de Deus. Sexta frase de Jesus, em João 19:30 diz: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e rendeu e entregou o Espírito. A palavra no grego é tetelestai, traduzindo está pago, está consumado, está liquidado. Ou seja, Jesus veio cumprir a sua missão e cumpriu até o fim. E naquele momento ele diz: está consumado, eu completei a minha carreira, eu vim para esse propósito, e não se desviou do propósito de Deus. Se Jesus tivesse desviado da cruz, não teríamos salvação. Hoje, nas nossas casas, nós celebramos a salvação porque Jesus foi até o final. A Bíblia diz que a salvação é para aqueles que vão até o final. Aquele que perseverar até o final, esse será salvo. Então, a Bíblia também diz que Deus é fiel e justo, que Deus vai poder nos ajudar a completar a nossa carreira. Ele não vai deixar você sozinho. Romanos 6,4 diz: portanto, fomos sepultados com ele na sua morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Este é o propósito de Deus. Jesus pagou o preço, tetelestai, está consumado, para que nós pudéssemos viver um tempo novo. A sétima e última frase de Jesus em Lucas 23:46 diz: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Olha, ele agora é o último ato de entrega. Jesus foi à cruz voluntariamente, espontaneamente. Ele tinha poder de decisão de não ir à cruz. Mas no jardim do Getsemane, ele disse: Pai, seja feita a minha vontade. Se possível, a tua vontade. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, sim a vontade do Senhor. E aqui ele está entregando.
O reino de Deus, ele se dá por entrega. O Senhor Jesus se entregou em nosso lugar, nós entregamos as nossas vidas a eles e depois nós entregamos a nossa vida em serviço do reino de Deus. Sempre amar é um ato de se entregar. E Jesus, com a última frase, ele entregou o seu espírito a Deus. Um dia, eu e você também vamos estar diante das portas da eternidade, da morte, e nós ali vamos entregar o nosso espírito a Deus. Precisamos fazer isto constantemente em todos os momentos. Então, você deve viver uma vida a partir da aliança com Jesus. Lucas 24, 30 e 31, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Lucas 24, 30 e 31, quando Jesus está celebrando ali, comendo uma ceia com os discípulos de Emaú. Ele repartiu o seu corpo. E naquele momento, os olhos deles, dos discípulos que não haviam reconhecido Jesus, reconheceram. Quando nós celebramos uma aliança, hoje você está celebrando uma aliança em sua casa com Deus, na ceia, no pão e no corpo. Quando a gente celebra a aliança, nós reafirmamos que nós entregamos as nossas vidas a Ele. E por fim, viva a partir da presença de Jesus. Mateus 28 diz assim: eis que estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Nós podemos celebrar a Páscoa não só como um evento do passado, mas como um evento do presente. Eis que estou com vocês todos os dias até a consumação. Ele está presente hoje. Nós não completamos a nossa carreira, nós não combatemos todo o nosso combate, ainda não recebemos a coroa da justiça e Jesus diz: eu vou ajudar vocês. Não vos deixarei órfãos, eu vou estar do lado de vocês. Então celebre a Páscoa pensando no que já foi, você faz parte de uma aliança com Deus, mas também celebre a Páscoa pensando: o Senhor venceu a morte, vivo está e está intercedendo por mim e Ele me ajuda. Jesus disse: aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Que Deus te dê uma noite especial, que você celebre a aliança, renove a sua aliança com Deus e assim você se torne uma pessoa vencedora, perseverança. Para que quando o Senhor vier te buscar, ou a sétima trombeta tocar e o Rei dos Reis vier, você esteja preparado para isso. Vamos orar a Deus. Pai, em cada casa que está sendo celebrada a ceia neste momento, nós pedimos agora, Pai, que o Senhor esteja no corpo e no sangue do Senhor, abençoando cada lar. Lá, Senhor, no Antigo Testamento, a ceia era celebrada de casa em casa, de família em família. Hoje, em função da pandemia, nós também estamos fazendo de casa em casa. E que a bênção esteja em cada casa, em que o Teu sangue é celebrado ali, Senhor, no cálice, com o suco, o fruto da videira e com o pão, representando o corpo de Cristo. Todos nós fazemos parte do corpo do Senhor. Que as bênçãos venham sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. E nós queremos estar com você, né, apresentando os elementos da ceia. Agora o pastor Mário vai ler para nós, então, a preparação para Jesus tomar a ceia com os discípulos. Marcos capítulo 14, a partir do verso 12, os discípulos preparam a Páscoa que Jesus comeu. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Então Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão até a cidade, ali um homem trazendo um cântaro de água sairá ao encontro de vocês. Sigam este homem e digam ao dono da casa em que ele entrar, que o mestre pergunta: onde fica o meu aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, ali façam os preparativos. Os discípulos saíram, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Quero apresentar primeiro a carne do cordeiro, que, de acordo com Êxodo capítulo 12, cabia ao patriarca apresentar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, como oferta pelo pecado.
de toda a sua família, de toda a sua casa. As festas eram celebradas em casa e o pai tinha que contar a história da saída do Egito. Deus enviou o seu cordeiro sem defeito. João Batista, quando viu Jesus, disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também era celebrado através do pão sem fermento, a saída às pressas do tempo de escravidão, que representa para nós hoje a saída às pressas de uma vida de pecado. E essa tem que ser a nossa decisão. O suco representa o sangue do cordeiro, que significava proteção. Nas casas em que o cordeiro foi imolado e o sangue aspergido nas portas, o anjo da morte não entrou. Então, o sangue de Jesus, que nos purifica do nosso pecado e nos protege do mal. Eu vou falar das ervas amargas, que significam a amargura do tempo no Egito, da escravidão. Nos dias de hoje, as ervas amargas simbolizam uma vida quando nós não tínhamos a Jesus. E a água com sal significa as lágrimas que foram derramadas no Egito. No Egito, os escravos não podiam comer frutas. No deserto, não tinham árvores frutíferas. Mas na terra prometida, sim, plantaram e colheram as frutas. E a maçã, Louise? Pega a maçãzinha. O que a maçã é? A maçã é... alegria. da salvação, né? Salvação. Mostra pra todo mundo a maçã. Olha lá, mostra para a câmera. Mostra. Vamos orar a Deus nos preparando para a ceia. Nessa oração sempre tem que incluir a confissão de fé e a sua confissão de pecados. Prepare-se para a ceia agora. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos os elementos, reconhecemos que essa ceia é em memória do que o Senhor Jesus realizou lá na cruz em nosso lugar. O seu corpo foi sacrificado em nosso lugar e o seu sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Pai, perdoa os nossos pecados. Querer fazer, querer acertar, querer estar no centro da Tua vontade, sempre está em nós, mas nem sempre o realizar. Senhor, sonda o nosso coração e age com misericórdia para que não haja nada em nós que nos afaste da Tua graça. Que o Teu sangue nos purifique, nos perdoe para uma nova vida, em nome de Jesus. Agora nós queremos cear, nós queremos convidar todos vocês para estarem ceando junto conosco. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Este é o corpo de Cristo que é dado por nós. Esse é o cálice da nova aliança, é o sangue do Senhor Jesus derramado lá na cruz para a remissão dos nossos pecados. Queremos terminar com a leitura de João capítulo 6, a partir do verso 54.
que diz assim: em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que Deus abençoe e você tenha uma Páscoa em Cristo Jesus. Celebre a sua salvação.